Meu filho adolescente tentou tirar a própria vida. Agora meu marido quer puni-lo. Pai, eu preparei um pequeno pacote de cuidados para o meu filho com seus lanches e livros favoritos para levar a ele naquela noite durante o horário de visitas. Eu estava animado para vê-lo e esperava encontrá-lo bem. Meu filho Zack sempre foi um nervoso desde que saímos do hospital. Certifiquei-me de sentar e conversar com ele sobre como tudo isso o estava afetando. Ele é um rapaz forte e maduro, mas ama o irmão e expressou para mim como foi traumatizante encontrar seu irmãozinho sem respirar daquela maneira. Perguntei a ele se ele queria tentar a terapia por conta própria para ajudá-lo a processar o que ele viu, e ele aceitou minha oferta. Enquanto isso, meu marido passou o dia agindo como de costume, distante de si mesmo. Ele nunca demonstrou preocupação ou paciência com os problemas do Michael, e como eu poderia tentar, não conseguiu despertar em meu Jack nenhuma simpatia. Um marido. Chocante. Ele se juntou a nós quando partimos naquela noite para visitar o Michael no hospital. Passei a viagem inteira implorando a ele para não dizer nada duro para o Michael, e em um momento, ele literalmente me disse para calar a boca e disse que ele também era o pai dele. As coisas estavam tensas quando todos nós entramos juntos, mas meu coração se encheu de amor quando finalmente vimos o Michael entrar na sala de reuniões onde o esperávamos. Eu e o Zack perguntamos a ele igualmente como tinha sido o seu primeiro dia e como ele estava se sentindo. E o meu doce garoto alegremente respondeu às nossas perguntas e nos deu alguns sorrisos fracos. Meu marido ficou sentado lá em silêncio com os braços cruzados no peito, olhando fixamente para o Michael. Quando finalmente ele falou, ele perguntou ao Michael por que ele tinha feito isso. Todos nós paramos de falar de uma vez e o Michael olhou para o chão e disse ao pai que não sabia e que estava apenas triste e cansado de ser um fardo para nós. O Zack e eu começamos a interromper, dizendo ao Michael que ele não era um fardo e que o amávamos. Mas meu marido nos fez calar a boca e se inclinou para intimidar o Michael. Ele começou a dizer ao Michael que ele estava de castigo por um ano quando saiu do hospital e que era melhor ele nunca fazer um truque como esse de novo. Ele até chamou Michael de busca de atenção e disse que eventualmente ele precisava crescer e ser um homem. O Zack e eu estávamos enojados e o Zack continuou tentando interromper o pai. E eu podia dizer que ele estava ficando mais chateado com cada palavra que saía da boca do meu marido. Mais uma vez, o Zack e eu saímos em defesa do Michael. Mas desta vez ver meu marido repreendendo meu filho hospitalizado daquela forma fez uma chave virar na minha cabeça. Percebi que odiava esse homem. Eu me levantei e me concentrei em manter meus meninos calmos enquanto dizia a ele que eu tinha chegado ao meu limite quando se tratava da forma como ele estava criando os filhos, e disse que estaríamos melhores sem ele. Eu disse a ele para sair e que ninguém o queria aqui e se ele não podia ser um pai amoroso quando seus filhos mais precisavam dele, ele podia muito bem sair pela porta e nunca mais voltar. Nunca falei assim para o meu marido, e ele parecia chocado e ofendido enquanto eu falava com ele sem recuar. Quando terminei, meu marido me chamou de louca e chamou os filhos dele de mamas boys antes de sair e bater a porta da sala de reuniões. Eu e meus filhos simplesmente afundamos de volta em nossos assentos e choramos juntos. Eu me desculpei com eles pelo comportamento do pai e sua falta de disponibilidade emocional. Eu disse a eles que desejava que tivessem um pai que pudesse mostrar o amor que eles merecem, e ambos os meus doces garotos disseram que eu lhes dei todo o amor de que precisavam. Foi o dia em que decidi divorciar meu marido bastardo, e quando chegamos em casa naquela noite, eu entrei direto no nosso quarto e disse a ele que nosso casamento acabou. Ele tentou arranjar confusão. Ele novamente me acusou de mimar o Michael e disse que eu não podia arruinar nossa família só porque o Michael ainda estava nessa fase. Eu disse a ele que ele estava arruinando nossa família e que ele tinha esgotado as chances de ser um bom pai. Meu marido parecia realmente magoado com isso, e ele tem dormido no sofá e me ignorado desde então. Eu estava falando sério. E no dia seguinte, encontrei um advogado de divórcio, e meu marido será notificado dentro de uma semana. Isso já estava mais do que atrasado. Eu deveria ter protegido meus meninos do dano da crueldade de seu pai muito antes de chegar ao ponto de colocar meu filho mais novo no hospital. Eu prefiro perder meu marido inteiro do que perder um dos meus meninos. A qualquer dia agora, meu foco é 100% no Zack e no Michael. Eles são as luzes da minha vida. O divórcio do meu marido é o primeiro passo para criar um ambiente doméstico melhor para o Michael voltar e para o Zack se curar. Tem sido um caminho tão difícil, e eu sei que a saúde mental do Michael será algo com que ele lutará por toda a vida, mas farei qualquer coisa para tentar minimizar a dor que ele enfrenta. Eu só quero dar aos meus preciosos meninos as vidas felizes que eles merecem, e lamento não ter feito mais por eles mais cedo. Advogados, vocês já defenderam uma criança acusada de um crime terrível? Um jovem adolescente, com 15 anos, foi acusado não de um, mas de 2 casos de estupro e de drogar as vítimas. Eu não sou advogado. Eu era um investigador particular especializado em defesa criminal. Fui um investigador neste caso de estupro. Um menino de 15 anos foi acusado por 2 meninas de estupro e de dar a elas álcool que estava drogado. O que aconteceu foi que este adolescente achou que estava feito. Ele estava namorando 2 meninas ao mesmo tempo e nenhuma delas sabia da outra. As meninas frequentavam escolas secundárias diferentes, então o menino achou que nunca seria pego.
Durante os relacionamentos, as duas meninas acabaram frequentando uma festa onde se conheceram pela primeira vez. Elas começaram a conversar apenas para descobrir que estavam saindo com o mesmo garoto. Depois de muita discussão, elas formularam um plano para se vingar do garoto. Uma das garotas sugeriu que cada uma alegasse que ele as estou após dar a elas álcool que as fez se sentir estranhas, como se tivesse sido drogado. A outra garota concordou e logo depois puseram o plano em prática. Após entrevistar uma das vítimas na presença de sua mãe, ela começou a chorar e disse que a outra garota a fez concordar com um plano para se vingar e punir meu cliente. Ela se sentiu muito mal por mentir para todos, mas sentiu que estava muito envolvida e não sabia como recuar. Isso foi gravado em vídeo. Enquanto isso, comecei a entrevistar amigos da outra acusadora, que disseram que ela estava se gabando para eles de como era inteligente e de como estava muito orgulhosa de seu plano. Ela disse a alguns amigos que ia ficar rica porque seus pais sabiam o que fazer. Por razões que não posso dizer, decidiu-se não entrevistar essa outra vítima. Obtive muitas entrevistas, provas em vídeo. As provas incluíam a primeira acusadora retirando a alegação de estupro. Amigos da outra acusadora dizendo como ela estava se vangloriando de seu plano e até dizendo a eles que ela e sua família ficariam ricas porque processariam os pais do meu cliente. Como as testemunhas eram menores de idade, seus respeitados pais estavam presentes em todas as entrevistas. Todos estavam dispostos a testemunhar sobre os fatos. O advogado de defesa e eu fomos ao promotor e apresentamos a maioria dos fatos a ela. Por favor, note que este caso fez os pais do acusado, nosso cliente, venderem praticamente tudo o que possuíam para pagar pela defesa. Isso incluiu a casa deles, um dos veículos, o resgate da conta de matrícula universitária do nosso cliente, suas contas de poupança e aposentadoria, etc. A família estava quebrada nesse ponto. Após apresentar alguns dos fatos ao promotor, ela nos olhou nos olhos e ofereceu um acordo melhor. Em vez de 25 anos de prisão, ele cumpriria 15, e ainda teria que se registrar como agressor-se. Ela fez um comentário sobre se sentir mal ao saber que os pais tinham vendido a casa. Ela deixou bem claro que ainda havia outra vítima e ela tinha certeza de que ganharia o caso. Após sair de lá com nossos queixos caídos no chão, decidimos fazer o resto do caso pro bono, basicamente de graça. Este caso havia sido manchete nesta comunidade e o promotor também estava concorrendo à juíza. Então, acho que ela achou que sua carreira era mais importante. Acredito nisso porque se seus detetives tivessem passado mais tempo neste caso, teriam encontrado as evidências que encontrei. Se este adolescente de 15 anos não tivesse conseguido um investigador, havia uma boa chance de que ele tivesse que aceitar um acordo nesse crime horrendo. Sua vida teria sido arruinada como agressor-se. Sem mencionar que ele estava sendo julgado como adulto. Um adolescente na prisão não é uma coisa boa, eu garanto. Graças a Deus o caso foi arquivado no dia em que começaríamos a selecionar os jurados. Tenho quase certeza de que foi nesse dia ou perto do início do julgamento. O promotor poderia ter feito a coisa certa. Mas concorrendo a juiz, poderia ter parecido fraco. Quem sabe? Minha tia pegou meu novo telefone e deu para minha prima, alegando que ela merecia mais. Parte 2. Passei a semana inteira apenas deitado na cama. Eu não conseguia me levantar por causa de como estava desmotivado. Eu trabalhei por meses para poder comprar esse telefone, apenas para ter-o tirado de mim em 1 minuto. Eu conheço minha tia e eu conheço minha mãe. Minha tia nunca devolveria esse telefone de bom grado e minha mãe não se importaria. E em 1 semana ela a convidaria novamente e ambas simplesmente esqueceriam. Pelo que ouvi, minha prima já colocou uma senha no telefone e disse que mesmo quando ela devolver, ela não removerá a senha e eu teria que pedir a ela toda vez que quisesse desbloquear o telefone. Mas um dia acordei com raiva e decidi acabar com isso. Fui à casa da minha tia de manhã e disse que queria o telefone. Ela disse que simplesmente não ia acontecer e minha prima já tinha se apegado a ele, sugerindo que eu deveria comprar outro, já que eu tinha um emprego. Eu ri e disse a ela que seria melhor ela devolver o telefone agora ou eu a denunciaria para a polícia. Ela disse que eu não tinha coragem e eu simplesmente saí. Ela ligou para minha mãe e contou tudo isso enquanto eu procurava o recibo digital do telefone em nosso computador e imprimia. Minha mãe veio até mim dizendo para parar de ser mimado e simplesmente dar o telefone para minha prima sem fazer cena. Eu disse a ela que também não importava com o que ela dizia, porque toda a culpa por isso acontecer era dela por não ser uma boa mãe. Depois disso, peguei o recibo e saí de casa, ouvindo-a gritar comigo, me dizendo para voltar. Agora o típico drama familiar está se desenrolando. Minha tia se ofereceu para me devolver o telefone por 2 dias por semana e deixar minha prima tê-lo nos outros 5 dias, se eu retirar as acusações, com a mesma regra de não remover a senha.
Obviamente, não aceitei, e 2 dias depois, eles me disseram que, como eu tinha escolhido ser mimado, eles tinham quebrado o telefone, então agora nenhum de nós teria. Além das acusações, disse a eles que iria processá-la pelo telefone e pelo sofrimento emocional. Obviamente, isso angustiou tanto minha tia quanto minha mãe. E agora ambas estão me implorando para apenas deixar pra lá, e eles vão arranjar uma maneira de me arrumar outro telefone. Eu teria aceitado isso antes, mas agora quero que minha tia pague por tudo pelo que passei. No entanto, alguns membros da família estão me criticando, então estou me perguntando se estou errado. Eu estou errado?